Sejam bem-vindos ao Café com ABD. Meu nome é Ângela Villarrubia, eu sou jornalista e estou aqui com a Liz Sampaio Assunção. Ela é designer de interiores, artista plástica e especialista em psicodrama. Bom dia, Liz. Bom dia, tudo bem, Seja Ângela? bem-vinda. Querida, você tem uma história muito interessante para nos contar. Você é veterana na área, você se formou pelo IAD nos anos 60, e você começou a trabalhar na profissão, você se formou como decoradora, não era designer de interiores, era como decoradora. Começou a trabalhar em 1960, só que nos anos 70, digamos que você teve uma crise interna, uma crise profissional, que você até pensou em deixar a profissão. Conta pra gente o que aconteceu. Então, eu, na verdade, trabalhei de 60 e, digamos, não foi bem de 60, porque 60 até 63 eu ainda estava fazendo o IAD. O IAD eu fiz primeiro um curso livre em 59 e depois eu fiz o curso de 3 anos, né? E junto com o IAD que eu estava fazendo, eu também estava tendo filhos, estava fazendo estandes com meu marido, né? Então, não foi exatamente me dedicar à profissão de decoradora, né, no contato com os clientes. Mas aí, até 70, que eu comecei a trabalhar com clientes, eu me sentia assim muito errando o alvo. Eu não ficava satisfeita, eu sentia que o cliente não estava satisfeito. Então, eu estava realmente já pensando em mudar de profissão, né? Falei, olha, não é o caso, não vai dar certo. E eu gostava muito de fazer cursos vários de sensibilização, que na época estava muito em moda, e uma amiga minha chegou e falou para mim, olha, eu estou fazendo um curso que você vai adorar, é a tua cara. Eu falei, que curso? É psicodrama pedagógico. Nessa época que começou, foi 67, 70, por aí, que começou a aparecer, surgiu o psicodrama. E que aí ficaram, no início era um psicodrama que era pedagógico e terapêutico. Então, a Romã e o Bustos vieram para cá para dar esse curso. E eu fiz o curso pedagógico com alguns profissionais que tinham sido formados pelo Bustos, que eram terapeutas, na verdade, psiquiatras, e fiz esse meu curso que levou também 3 anos. Então, quando você faz o curso de psicodrama, você, na verdade, tem que trabalhar em cima do seu papel profissional. Como meu papel profissional era decoradora, eu fui trabalhar em cima dele. Então, todas as problemáticas que eu tinha com o cliente, na relação com as pessoas que executavam o projeto. E aí, na verdade, a minha profissão cresceu. E daí eu comecei a ver que existiam técnicas psicodramáticas que eu podia usar com os meus clientes para poder fazer um levantamento de dados que fosse mais perto da realidade do que eles queriam. E foi aí que eu comecei a fazer o psicodrama com a família, né? Mas me explica, deixa eu só recapitular um pouco com você, né? Você, na verdade, naquele momento, você queria mudar de profissão. É que você, chegando para fazer o curso, você percebeu que poderia empregar aqueles conhecimentos no design de interiores, é isso? Porque, na verdade, o que eu sabia fazer era isso. Então, para você trabalhar no psicodrama, para você aprender a técnica, você tem que ter uma profissão. E em cima da sua profissão, você vai, então, aprender a técnica. A minha profissão era decoradora. Então, foi em cima dessa profissão que, na verdade, eu aprendi as técnicas. E, com isso, essa profissão, realmente, ela foi crescendo, né? Foi amadurecendo, inclusive. Liz, explica pra gente, de forma resumida, sensibilização é o mesmo que psicodrama? Não é a mesma coisa, porque o psicodrama envolve algumas técnicas. Por exemplo, eu acho que na medida que a gente for passando os slides, eu posso mostrar um pouco do que é, na verdade. Existe uma parte que é uma sensibilização, na verdade, o que se chama de sensibilização? É tornar uma pessoa sensível para um determinado assunto. No caso, a casa, né? Então, eu trabalhava só com a família. Se todos os participantes daquela família não viessem trabalhar,
eu não faria o projeto. Porque sempre no final do projeto tem alguém que não gostou, que queria mudar, que queria ser ouvido. Então, aí eu trabalhava em geral fins de semana, ou então à noite, que era quando a família estava reunida. Então, a primeira premissa era essa: trabalha a família toda, ou então não faço projeto. E assim eu comecei a fazer com a família. Então, a família está ali, ela, na verdade, ela sabe o que quer, mas ela não tem a linguagem para dizer o que ela quer, e ela não tem a sensação dela, do corpo dela no espaço, para dizer também como que ela sente. Então, ela, na verdade, ela sabe, mas é uma coisa nebulosa. Então, você vai ter que tirar essa pessoa daquele nebuloso, dando para ela uma linguagem e dando para ela uma sensibilização da sua percepção. Então, era isso que eu fazia com o grupo, através dessas técnicas psicodramáticas. Vejamos, como é que você começou, na verdade, então, a empregar essa técnica? Quais foram os seus primeiros clientes, por assim dizer? Então, os meus primeiros clientes foram os meus próprios professores, psiquiatras, psicólogos, pedagogos que estavam comigo nesse processo. Eles gostaram muito da coisa. Eu sofri bastante, porque eu chegava com um tipo de ideia de como ia ser abordada a família, eu dramatizava e aí eles mostravam que não ia dar certo daquele jeito. Muitas vezes eu saía chorando, não ia dar certo, mas até que todo mundo me ajudou bastante. E eu consegui realmente colocar os limites que eram necessários e como seria empregada essa técnica, né? Então, eles foram os meus primeiros clientes. E daí começaram a sugerir, inclusive, para seus próprios pacientes, né? Ou muitas vezes o pessoal da pedagogia também, foi muita gente que eu atendi. E aí foi um boca a boca, né? Foram também os amigos que iam falando da técnica, iam achando muito bom esse tipo de abordagem, e assim foi. Então, eu trabalhei nisso 32 anos. Liz, me diz uma coisa. Outras pessoas trabalharam com psicodrama no design de interiores? Não, não. Usando a técnica psicodramática, que eu saiba, não. Eu formei muitos decoradores pela FAAP durante os 12 anos que eu trabalhei lá, mas ensinando a técnica de como abordar o cliente e como fazer o levantamento de dados. Fiz com que eles passassem pelo processo para saber como o cliente se sente e para perceber o quanto você pode tirar do cliente dentro dessa técnica. Então, eu acho que eu formei algumas cabeças no sentido de perceber que eu não preciso fazer um projeto com a minha assinatura, eu tenho que fazer o projeto com a assinatura do meu cliente. Entende? Tanto é que eu nunca fotografei um trabalho meu, não tenho fotografia de trabalho, porque eu sempre senti que a casa era deles, é um respeito profundo pelo que eu estou fazendo com o tempo deles, com a dedicação deles e com o dinheiro deles e com o espaço deles. Então, a casa é deles. Então, a minha abordagem sempre foi essa. Eu sou uma facilitadora para que eles cheguem a morar bem, a estar bem dentro da sua própria casa. Liz, conta pra gente como é que surgiu o psicodrama. O psicodrama, ele surge... Olha, para falar a verdade, eu não vou lembrar de tudo. Não, Moreno, só por cima. O Moreno é o Macaulay Moreno. Ele, na verdade, é assim, o Moreno, eu não lembro se ele era da Áustria, não lembro, mas o que eu sei, como chegou aqui no Brasil, foi através do Bustos. O que era o Bustos? O Bustos era um argentino que era formado em psicodrama. Quem é? E ele é que trouxe, ele e a Romanha, eles é que vieram para cá e começaram a dar o psicodrama pedagógico, né? E você fez curso com ele? E aí eu fiz com os alunos deles, né, que eram os psiquiatras e psicólogos. Ainda tive algumas vezes com a Romanha, que ainda ela vinha e dava uns cursos antes de formar o pessoal todo, né? Então, foi aí que eu comecei. Mas, na verdade, eu tenho uma distância entre os psicodramatistas, porque eu fiz um caminho
muito peculiar, porque era só isso colocado no desenho de interiores, como vocês dizem, na decoração. Então, eu me distanciei do pessoal de psicodrama. Entendeu? Eu fui, naquele momento que eu estava estudando, eu estava mais conectada com eles, né? E Não, é depois porque eu me afastei. você era a única da área, e é, até hoje, pelo que vemos, né? E os demais eram psicólogos e pedagogos. Eu conversei com uma Isso, amiga, eu troquei umas palavras com uma amiga psicóloga brasileira que trabalha nos Estados Unidos, a Sandra Ferreira. E ela me disse que lá ninguém trabalha com isso também, não. E ela considera muito inovador. Estamos falando de uma coisa que você aplicou, estudou e aplicou na década de 70, ou começou a aplicar na década de 70, é. né? Uhum. Olha, eu estou vendo aqui que o Jacó Levi Moreno, né? Ele nasceu em 1889, ele faleceu em 1974, mais ou menos na época que você fez psicodrama, né? Ele nasceu na Romênia e cresceu na Áustria, né? É isso aí. É. Muito bem. Aí você contou. Obrigada. Imagina que é isso, assim, estamos aprendendo, né? Eu acho que a gente pode começar a colocar aqui as imagens, né, Luciana? Se você puder colocar para a gente a planilha, nós agradecemos, o PowerPoint, na verdade, né? É, Liz, me parece uma técnica complexa. Claro que você, em algum momento, conversando comigo, você me disse que ela é muito acurada, que na verdade você conseguiu muito acerto. Você acertou, aliás, muito, quase 100%, né? Que todo mundo ficou muito satisfeito com o seu trabalho, que é somente Sim, um cliente que não deu muito certo, mas por algumas peculiaridades que você vai explicar depois para a gente, né? tá certo. Liz, vejamos. Acho que podemos passar para isso. Acho que podemos começar Isso. aqui. Explica para a É. gente, Liz, por Então, gentileza. assim, a primeira abordagem que eu tenho com o cliente é chegar e dizer para eles: bom, tá aqui, nós vamos trabalhar juntos, eu preciso conhecer vocês. Na verdade, quem é esse meu cliente? Quem é cada um deles, né? Quem é essa família? Como é que ela é, né? E o que eles querem, na verdade, dessa casa? Eu preciso saber isso tudo. Então, o que eu me valia de muitas revistas para fazer recortes, para que cada um me dissesse do que gostava, como era o seu sonho, o que pretendia. Então, aqui vocês estão vendo um recorte, né? Tem várias coisas que a gente pode analisar aí. A gente pode analisar, por exemplo, que eu tenho uma folha de sulfite e que a pessoa saiu fora da folha, né? Esse é um dado, por exemplo. Ela não cabe dentro desta folha. Aí tem, por exemplo, do que ela gosta. Ela está ligada à natureza, ela está ligada a plantio, porque você tem uma abóbora aí, ela tem uma ligação familiar, tem uma criança e uma mulher aí. Enfim, aqui já me dá um pequeno quadro do que seria esta pessoa, que é um dos membros da família. Ela tem um gosto mais ou menos apurado, porque aqui você tem um Modigliani, essa cabeça do Modigliani, está ligada à terra, porque também tem aqui as frutas, etc. e tal. E a composição tem uma certa estética. Daí você pode compreender como é que ela trabalha em linhas horizontais, verticais, mais do que horizontais. O tipo de cor que está aí, né? Você percebe um pouco mais rosado. Então, isso são dados que depois, com outras coisas, você vai juntando, tá? Então, aqui eu estou vendo um pouco de quem é essa pessoa nesta família, né? O que seria legal é que se eu pudesse mostrar para vocês uma família grande, como cada um é um, e como, ao mesmo tempo, você pode encontrar elementos comuns que unem essas pessoas da família. Mas aqui eu não vou conseguir fazer isso para vocês. Então, a Mas gente aqui, pode passar para o segundo slide. só uma perguntinha. Isso é meio mood board hoje em dia, né? Essa É muito reunião. ok? É meio mood board, né? Como a gente faz hoje em dia, né? Sim, exatamente. Como vocês fariam se fosse através de imagens que você vai colando, né? Pela internet, você vai escolhendo. Naquele momento eu tinha que levar tesoura, cola, um monte de revista, né? A gente carregava muita coisa mesmo.
Aí, um segundo momento, eu vou pedir para essas pessoas trabalharem os sentidos, o tato, olfato, paladar, visão e audição, e a sua percepção no espaço também. Então, como é que seria isso? Eu junto várias coisas, como vocês estão vendo aqui, eu estou dando um exemplo do que seria. Tem objetos aqui que são sonoros, tem objetos que são mais táteis, tem objetos que são mais visuais, entende? E mais olfativos, porque aqui você tem desde perfume, aquela concha que tem som, aquelas bolinhas também, tem um sino, tem uma amêndoa, tem uma caixa de chá, que também aí a gente pode lidar com o sabor, e um tecido mais fino, um tecido mais grosseiro, enfim, tem flauta, tem tudo. E aí você vai pedir para as pessoas perceberem, trabalharem nesses objetos com os seus 5 sentidos e depois escolher um objeto. Então, a pessoa escolhe esse objeto e ela vai me dizer por que ela escolheu o objeto. É interessante porque, às vezes, ela escolhe uma flauta e você pensa, puxa, ela é sonora, né? Ela é mais ligada a sons. E ela fala, não, eu escolhi a flauta porque é uma madeira muito lisa, muito gostosa de pegar. Então, ela está falando do tato, ela não está falando do que vai produzir de som essa flauta. Então, aí você já fica com uma coisa que seria, como que é esse, será que é mesmo tátil? Aí eu dou um trabalho durante a semana, eu peço para ela começar a perceber como que ela reage frente às coisas. Quando ela entra numa loja, por exemplo, se a primeira coisa que ela faz é pegar, sentir o tecido, olhar e ver se está bonito, e nem pega no tecido. Ou se na casa de alguém, a primeira coisa que ela faz é pegar para depois olhar para ver. Então, ela vai me corroborar se ela é mesmo uma pessoa tátil ou não. E assim eu vou descobrir por que isso é importante, né? Eu vou descobrir os sentidos das pessoas. Por que é importante? É importante porque uma pessoa que é tátil, se ela for a mais da família, a única da família, eu vou ter muito cuidado com o que eu vou escolher para revestimento. Porque essa pessoa ela vai estar mais incomodada se for algum revestimento que seja desagradável para ela. Se ela for sonora, eu vou ter mais cuidado para não colocá-la numa área perto da cozinha, onde o som seria muito grande, né? Onde ela perceberia mais os sons. Ou então numa face X de um apartamento que está voltado para o lado da rua. Então, essa é uma das coisas que já fica na minha manga aqui, né? Para eu começar a distribuir essas pessoas pela casa. Então, é mais nesse sentido que é importante a sensibilização com os sentidos. Então, aqui eu também falo, né? Quanto o ambiente interfere em seu humor. Quer dizer, as pessoas estão, às vezes, numa casa se sentindo mal e não sabendo por quê. Quando ela toma consciência de que é isso que está acontecendo, quer dizer, é o ruído, ou é o tecido, ou é uma cor violenta que ela não aguenta, toda vez que ela entra na sala, ela dá com aquela cor, então ela começa a perceber o seu entorno. Já seria um passo a mais que ela vai dar para poder decidir o que ela quer. Então, a gente pode mudar mais um slide. Liz, deixa eu te perguntar, essa abordagem apenas serve com famílias para uma residência ou também serviria para projetos comerciais, corporativos? Olha, eu acho assim, para projetos comerciais se você tiver um público-alvo que você vai atingir, e ele é unilateral, porque você está vendendo alguma coisa para um grupo X de pessoas, você quer atingir um grupo X. Então, você pode até usar esse tipo de coisa para chamar a atenção daquele público que você quer. Eu acho que até poderia ser assim. E se é um grupo corporativo, é um pouco mais difícil, porque, na verdade, são muitas pessoas, mas que, de uma maneira geral, o ambiente tem que ser mais neutro, tá certo? Eu vejo mais ou menos dessa forma. Tá bem. E agora falando de forma, luz e textura. Então, essa forma, luz e textura. Outra coisa que eu levava, vocês imaginem o que é um projetor. No final eu vou mostrar, eu vou apresentar para vocês o que é um projetor.
Um projetor é uma coisa muito pesada, que eu levava junto comigo e que eu projetava. Fechava as luzes da casa e projetava numa parede branca, onde eu tirava, às vezes, um quadro que estivesse lá incomodando e projetava. E, então, através dessa projeção, eu mostrava muitos slides, onde eu ia colocar formas, luz e textura. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, um tipo de slides que eu trabalharia a luz, por exemplo. São 3 tipos de luz que está acontecendo aqui e como que a pessoa se sente em cada um desses ambientes, né? Então, tem muito da sensação dela, o que está incomodando, o que não está. Se eu quisesse usar formas e texturas, eu usaria uma coisa mais presente em termos de formas e texturas, em que a pessoa viria. Espaço também é interessante, sabe? Ver um espaço maior, um espaço menor, uma coisa que você enxerga de cima para baixo, outra de baixo para cima, e aí as pessoas vão verbalizando como é a sensação delas. E é interessante porque, às vezes, uma coisa que incomoda muito um, para o outro é muito agradável. Então, você tem que fazer aí uma mescla dessas várias sensações da família. E eles também vão descobrindo não só a sua sensação, como a do outro. Falou, puxa, eu não sabia que isso te incomodava tanto. Então, há uma descoberta aí. Essa é uma forma que o psicodrama chamaria de um encontro do eu e o tu. Você aprende a ver o outro aprende a ver você, né? Então, esse seria uma forma velada do psicodrama que, na verdade, está encaixada aqui. Eu quero resolver o problema dessa pessoa com o espaço, né? Eu não estou fazendo psicodrama. Eu não estou percebendo o que psicologicamente quer dizer para ela. O que me interessa é que resolver aquilo que elas estão vivendo nesse momento para ter um espaço agradável para todos, né? Então, esses slides eu fazia durante cada visita que normalmente meu projeto, aliás, essa sensibilização levava 2 meses. Então, eu ia uma vez por semana, deixava um trabalho para eles fazerem durante aquela semana e sempre levava o projetor para projetar esses slides, depois conversar com eles e fazendo outros trabalhos, né? Que seriam os de colagem, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Na verdade, demorava um tanto, não, Liz, para realizar esse trabalho com a família, porque 2 meses... Em compensação, a gente fazia um projeto só. Eu desenhava uma vez só. O projeto, quando terminava a sensibilização, o projeto estava pronto. E pronto, feito por eles. Mais adiante vocês vão ver. Podemos mudar? Só mais uma observação. Na verdade, você tinha um trabalhão que você tinha que levar o projetor de slides. Hoje em dia, não, nada como uma tela de monitor, né? Ou então você colocar na televisão, seria bem mais fácil, não? É bem mais fácil, mas também às vezes eu fico pensando, Ângela, que aquela coisa de fechar as luzes, apaga as luzes, é como se fosse um filme num cinema e na tela da televisão. Quando você está num cinema, aquilo lá te envolve, né? Quando você põe um projetor numa sala, de repente eles não estão mais na casa deles, né? Eles estão num outro mundo, estão percebendo outras coisas. Então, tem os prós e os contras, né? Claro que é mais fácil em termos de você se locomover, você como a pessoa que vai levar isso, sem dúvida, fica bem mais fácil, bem mais leve, né? Hoje poderia fazer, inclusive, o seu escritório da sua casa, não à distância, online, daria para fazer. Mas, claro, tem essa sensação de cinema, como você falou, né? Que envolve a pessoa. E aqui nós temos outra lâmina, agradável e desagradável. Uma das coisas, por exemplo, que eu deixava para eles trabalharem, eu levava todas essas pastas com várias fotos que eu recortava, tentava ser assim bem eclética, né? Um pouco de tudo, de absolutamente tudo, tentava mesmo. Então, em tudo, cozinha, sala, banheiro, tudo tinha essas pastas, até objetos, né? Detalhes. E aí eu pedia para eles olharem isso de uma forma que não fosse tentar uma solução, mas sim folhear. Folhear e quando tivesse alguma coisa que chamasse muita atenção, para e marca.
não fica tentando entender por que marcou. Então, essa é uma forma de ser a primeira sensação, o primeiro momento que é ou agradável ou é desagradável. E depois a gente fazia uma análise de que se ela marcou porque era agradável, se ela marcou porque era desagradável, né? Ou se foi por algum outro motivo. Então, esse trabalho eu pedia para eles fazerem durante a semana, né? E depois também tinha outras pastas que já seria, então, para trabalhar um pouco mais profundamente em alguma solução que eles achariam que seria ideal para eles. Então, são 2 momentos de trabalho. Um para perceber o que é agradável e desagradável, e outro já para perceber o que é solução, né? E como é que você fazia esse cruzamento de informações entre todos os membros da família? Porque cada um fazia a sua pasta, é isso? Não, todos usavam a mesma pasta, só quando eles marcavam o nome deles ali, né, naquele papelzinho. Então, eu sabia quem tinha feito um ou outro, e aí eles marcavam agradável e desagradável, né, A e D, né, que era agradável e desagradável. Depois eu falava um por um, na frente de todos, o que era agradável, agora vamos entender o que é agradável, agora vamos entender o que é desagradável. Então, aí tinha novamente aquela descoberta, né? Nossa, eu adoro isso, como é que você acha que é desagradável? Então, sempre havia essa descoberta do outro, né? Do perceber que o outro pode ser bem diferente de você e, no entanto, estão vivendo numa casa que está ali daquele jeito que foi feito pela mãe, pelo marido, pelo decorador, pelo arquiteto. E nunca eles pararam para perceber que o que era bom para eles era muito desagradável para o outro. Então, essa é uma outra descoberta que eles estão fazendo. Podemos passar para a lâmina seguinte? Sim. Então, aí, novamente, com materiais, então eu levava umas sacolas imensas, cheias de tudo quanto era material que vocês imaginam, e aí levava para eles esses materiais para eles fazerem uma colagem agradável e desagradável com os materiais agradáveis e desagradáveis. E aí a gente fazia um sistema de rodízio, que a gente chama em psicodrama entrar no lugar do outro. Então, numa mesa, cada um fazia o seu trabalho e depois, então, iam rodando. Cada um sentava no lugar do outro, olhava para o trabalho do outro e dizia o que para ele era agradável e o que era desagradável, em cada um dos trabalhos. E depois, isso tudo era feito um único trabalho coletivo, onde eles pegavam o que era agradável de um e de outro e juntavam. E muitas vezes tinha as barganhas. E essa era bem interessante, porque o que era desagradável não era muito agradável para o outro. Então, eu quero pôr isso aqui porque eu gosto muito, né? Aí o outro fala, nossa, eu detesto isso, esse não tem jeito de pôr de jeito nenhum, né? Aí ela falava, mas eu também achei aquele negócio que você pôs ali muito desagradável. Será que não dá para a gente pôr um pouquinho de cada um desses dois para ver se dá para a gente aguentar esses desagradáveis? E aí eles chegavam a uma conclusão. Se dava para pôr, se não dava, se dava para pôr em menor tamanho, menor escala, então o outro toparia, né? Então, eu acho que aí é que teria o começo do nosso projeto. Seria assim, a gente já fica de antena ligada para dizer, olha, veja como é que está aqui colocado um e outro, veja a distribuição que está nessa composição e na outra, como que eu posso aproveitar isso na distribuição do espaço, como eu posso aproveitar isso nos materiais que apareceram, né? Então, aí você já começa a ter luzes do que é palpável dentro da casa, do que você pode fazer. Não que as outras coisas também não sejam, são todas coisas complementares, mas aqui você está tratando mais da coisa mais material, né? Então, é isso. Agora a gente pode ver outra lâmina. Elissa, deixa eu só fazer uma observação. Estou vendo aqui no chat a Marisa Gioielli, que foi sua aluna, e ela coloca assim, que ela fez o curso da FAP com você. Foram 2 anos intensos e maravilhosos, né? Tenho a honra de ter tido a Liz como professora e poder usar essas técnicas no meu trabalho hoje em dia. Tá vendo, Liz? Oh, que bom, Marisa. Fico feliz.
Fico muito feliz. Muito bom. Então, aí nós temos também outro trabalho que é feito com papéis coloridos, os mais variados, né? Onde você vai também poder analisar cor e forma. Então, a gente pedia para as pessoas fazerem um trabalho com uma cor, 2 cores e 3 cores. Porque aí a gente vai ver quais são as cores que se repetem, né? E como que são as formas, como é que elas se repetem também, né? Como que são colocadas as formas, que tipos de formas. Então, isso aí você também, como tinha papéis variados, também dava para você ver um pouco a textura que é colocada. Por exemplo, ali tem um papel transparente, um mais aveludado, um mais liso. Então, isso tudo já faz parte daquela coisa que você já vinha trabalhando desde a primeira colagem, né? Porque já você vai ter a cor que teve lá, que vai se repetir aqui, a forma que ele colocou aquela colagem, que vai se refletir aqui também, o tipo de forma da colagem. Então, aí a gente já vai percebendo um pouco mais do que é que a pessoa sente em matéria de cor e de forma, e até de disposição dessa forma nesse espaço do papel sulfite. A gente pode ver o outro slide, que é a mesma coisa, só para mostrar para vocês como é diferente. Olha, aqui, por exemplo, é uma mesma família. Você veja que aqui na parte de baixo é uma coisa assim bem concreta, né? Está trabalhando com formas bem concretas, distribuições bem assentadinhas, simétricas ou assimétricas, mas dentro de uma proporção, enquanto que o outro está trabalhando com coisas bem soltas no espaço, né? As formas não se tocam. Olha só como existe um espaço entre as formas também. Então, é interessante a gente perceber isso, porque também você vai ter a oportunidade de corroborar essas formas com as formas daquelas que ela escolheu nas revistas, onde determinados espaços mais apertados eram desagradáveis ou mais abertos eram mais agradáveis, aonde a distribuição do espaço entre os móveis é mais fluida e mais ampla, e outras que gostam de espaços mais aconchegantes, onde os móveis estão mais aconchegados. Então, também é uma forma de você estar analisando, né? Essas características. Muito interessante a sua análise, né? Em cima dessa montagem aqui. Olha, tem uma observação da Andrea, ela não coloca aqui sobrenome, trabalho maravilhoso, presenciei alguns ao vivo, impressionante como mexe com a família. Então, a gente pode passar para outra. A fantasia. Podemos passar para outra lâmina? Isso. Essa fantasia você não quer falar? Na verdade, assim, Você não quer falar da fantasia? Então, vou falar da fantasia agora. Muito bem. Esse nível da fantasia, o que é? Aqui é um trabalho até bem pobrinho, perto de tantos trabalhos maravilhosos que eu vi meus clientes fazerem. Eu levava muito material. Além desse material de lápis de cor, lapicera, guache, eu levava arames, vidrilhos, tecidos, muita coisa para a pessoa poder fantasiar mesmo, né? Então, eu tinha trabalhos maravilhosos. E aí eu pedia para eles o quê? Você pode escolher um lugar na casa, no que você imagina que é a sua casa, que seja só seu. Você não tem que dividir com ninguém, ele é só seu, não tem tamanho, pode ser qualquer tamanho, pode ficar em qualquer lugar desse mundo ou de outro mundo, põe a sua imaginação para funcionar. Então, eu quero que você me conte como que é essa sua fantasia, como que é esse lugar onde você, que seria só seu, onde você se sentiria bem. Então, a pessoa vai fazer a sua fantasia. Uns fantasiavam muito, principalmente as crianças e adolescentes, os mais velhos fantasiavam um pouco, mas às vezes tinha surpresas também, né?
que tinha surpresas de as pessoas, pais e mães, serem muito fantasiosos. Então, era muito gostoso também você ver, juntar essa fantasia. Esse aqui é um trabalho que depois eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no projeto. Essa pessoa mora num apartamento que é uma sala, banheiro e uma kitnetzinha, no meio da cidade, na Rua da Abolição. Vocês imaginam, no centrão ali da cidade. E ela me coloca, assim, uma fazenda, porque ela veio do interior, ela tem uma necessidade da água, de ter animais, de curtir o verde, me falou da horta que ela tinha, que a mãe tinha, que fazia. Então, esse era o lugar dela, esse era o lugar do sonho e da fantasia dela. Agora, veja você, o que eu vou fazer com esta criatura morando naquele apartamento daquele tamanho? É verdade que ela era sozinha, mas não importa, importa é a fantasia. Há até um rio no desenho dela, não é, Liz? É o quê? Tem até um rio no desenho dela aqui na... Tem, isso que eu estou falando para você. Tem um rio ou um lago que sai aqui da esquerda, né, para a direita. Você vê que aí tem uma coisa, e tem essa coisa também, um sol ali em cima. Você vê a liberdade que existe nesse desenho, né? Como ela era livre aqui, como isto para ela é a fantasia, é o que ela gostaria, de um lugar só dela, onde ela tivesse com tudo isso dentro da natureza, né? Então, agora eu queria outra lâmina para mostrar para vocês o que era que ela tinha na casa dela. Esse aqui é o espaço que ela tem. O espaço assim que eu fiz esquematicamente e recortei os móveis para ela mesmo, junto comigo, obviamente, fazermos a distribuição do espaço. Esse do lado direito é o que eu fiz para mostrar para vocês, que eu levava para os meus clientes tudo isso assim, recortadinho, embrulhado, porque depois a gente ia trabalhar nos espaços com todos os móveis que seriam aproveitáveis, porque uma das etapas também era o que fica e o que eu gostaria que fosse novo. Então, esses móveis que ficavam, a gente recortava. E depois, os que seriam futuramente, a gente recortava na hora. Então, este apartamento aqui da esquerda, ele tem uma entrada do lado direito e do lado esquerdo, vocês estão vendo, ele tem uma espécie de uma sacadinha ali que abre duas portas. E aquelas duas laterais também fazem parte da estrutura, eu não poderia mexer nem ampliar, porque do lado de fora eu tenho a fachada do prédio, eu não podia mexer. Então, foi trabalhado, agora, voltando para a fantasia possível, o que eu trouxe de lá para ela. Porque era uma realidade muito diferente, né? Muito, muito diferente. Aquilo que ela tem como fantasia, aquele espaço todo, e o espaço real da casa dela. Que vocês imaginem, isso aqui estava dividido em sala, do lado esquerdo, e quarto do lado direito. Então, a pessoa entrava pelo quarto, chegava pela sala. E bem claustrofóbico, assim, né? Porque não tem luz, a não ser essa luz que entra da janela que vem dali. E aí, o que foi que... Na verdade, ela me chamou porque eu tinha feito um trabalho no meu filho, que também eu tinha feito um mezanino dentro de um pé direito de 3 metros, onde eu pus os quartos em cima e botei uma mesa de estudo para as crianças embaixo. E ela tinha achado aquilo maravilhoso e queria uma coisa igual. Aí a gente fez todo esse trabalho para chegar aqui nesse projeto. Então, já tinha aquela pegada daquilo que ela queria, do quarto em cima. Então, eu acabei fazendo para ela um quarto aqui, num quadrado que está meio mal desenhado ali. Depois eu vou mostrar a planta certinho. E daí o resto ficou sala, ficou mais amplo, né? Depois eu mostro um projeto para vocês. E o que eu consegui? Adaptar esses móveis nesse espaço, os móveis que ela tinha, e nessas duas lateraisinhas, que são essa parte que vai para fora, ficaram
duas jardineiras para ela fazer uma horta. Então, eu trouxe para dentro dela o verde, a horta, uma lembrança, tinha uma cascatinha também de água que saía, que ia por aqui pelas duas laterais. Então, ela tinha a água e tinha o verde aqui, nesse lado. E a gente conseguiu pegar todos os móveis que ela tinha e colocar dentro dessa planta. Então, comigo, ela foi vendo esses espaços e definindo os espaços, onde seria o quarto, onde seria a sala, se o quarto em cima, como é que seria, aqui tem uma salinha de televisão também. Então, aqui praticamente a gente discutiu tudo a respeito do projeto, né? E, obviamente, a limitação financeira, que ela não tinha dinheiro para fazer uma coisa muito grande, nem trocar de imóvel. Mas a gente conseguiu que ela ficasse muito feliz com essas duas hortinhas e mais a cascatinha que ia ter aí nas laterais da porta e da sala. Você pode passar outra lâmina, por favor? Então, aqui está, na verdade, o projeto esquematicamente, o que eu chamo de pré-projeto, né? Então, aqui tem a entrada, né, do lado direito, aliás, do lado esquerdo, e aqui, então, está a única luz que tem. Como essa parte do lado direito foi uma projeção que ela cobriu ali, na verdade, era uma varanda enorme que foi coberta, eu coloquei um domus aqui, que deu uma boa iluminação e ajudou um pouco a iluminação para dentro da sala ali. Então, aí eu fiz esse quarto, ela recebia visita, inclusive tinha um nicho ali para guardar um colchão. E aí, por baixo também, eu fiz, depois foi desenhado, obviamente, umas outras coisas para poder readaptar todos os armários que ela tinha. Então, aí ficou uma salinha de jantar ainda com acho que era um lugar que ela trabalhava em casa também, tinha um escritorinho, e depois do outro lado tinha um sofá e uma televisão. E aí tinha, então, aqui eu fiz aberturas de ventilação, que o apartamento era bem sem ventilação, e também tinha as plantinhas dela e a hortinha dela. Então, o que a gente percebe? Que quando eu chego a um pré-projeto, ele dificilmente ele vai ser modificado, porque eu trabalhei junto com o meu cliente em cada etapa, eu consegui apreender tudo o que eu poderia para isso. Aí eu vou, então, para o projeto, para sugerir tudo que vai ser colocado em matéria de cor, de textura e de tudo mais. Então, eu sinto, assim, até a iluminação, que tipo de iluminação, né, que vai ser. Que tipo até de luminária que eu vou colocar. Então, eu estou praticamente com o projeto pronto. Então, eu faço um único projeto e o meu cliente aceita. Não fico naquela coisa de vai projeto, vem projeto, até acertar o que o cliente gosta. Então, é isso aí. Podemos então, tirar, então, podemos tirar a lâmina? Não, tem uma lâmina final para vocês verem a quantidade de tralha que era levada cada vez que eu ia para o meu cliente. E Liz, me diz uma coisa, esse tipo de técnica é 100% de satisfação, é isso? 100% de satisfação ou seu dinheiro de volta. Você só teve um caso em que não funcionou, entre inúmeros, só um que não funcionou? Não, o caso não funcionou no sentido de que eu não quis trabalhar com aquela pessoa. O projeto ficou pronto, foi executado depois, não sei se inteiramente, mas faltou a última lâmina. A última lâmina. Aí. A última. Aí, essa aqui. Essa. Então, mas esse cliente era assim, a mulher, né, a dona da casa, queria mudar porque tinha tido um trauma, que tinha sido assaltada. Então, ela saiu de uma casa muito grande, muito boa,
para ir para um apartamento. E a família inteira não queria. E eu, no meu diagnóstico, eu falei para ela, eu acho que não, você não deve mudar, porque a família toda não está querendo. Era uma casa com piscina, tinha uma mesa de bilhar enorme e tudo. Eu consegui adaptar ainda essa mesa para uma sala de jantar, essa mesa de bilhar. Mas eu senti, sabe quando você vai e você percebe que não tá indo? E eu dei o diagnóstico para ela, falei, eu saio do caso, porque eu não estou sentindo que as pessoas estão satisfeitas. E foi aí que eu abandonei o projeto dela, né? Mas era um caso traumático, digamos assim. Bom, digamos não. Era um caso traumático, era algo que você percebeu que não ia dar certo, que havia muitas não ia dar certo. Tinha até colocado alguns fornecedores que continuaram fazendo trabalho, mas eu não quis continuar, porque realmente eu percebi que, sei lá, a longo prazo ia ser muito ruim para eles todos, né? Não sei o que deu também, porque não fiquei sabendo. Liz, mas, você enfim, quer comentar sobre essa lâmina? Você quer comentar alguma coisa? Então, só para mostrar para vocês que eu levava o material dentro de uma mala dessas, e aí nessa mala eu colocava objetos, colocava os papéis, lápis de cor, canetas, tinha muitas revistas, eu levava muita revista também para eles folhearem, para irem, várias revistas de vários lugares, não era só nacional, estrangeiras, e aí eu levava para eles folhearem, para eles verem, para eles procurarem coisas que tinham a ver com eles. Enfim, era um trabalho bem grande que eu tinha, não só de carregar tudo isso, mas também depois de pegar tudo isso, fazer uma síntese, eu escrevia muito, né? Durante, às vezes eu escrevia e depois também, e as pastas com aquelas imagens e fachadas, jardins, salas, tudo mais. E aí estavam os slides que eram divididos nos temas, né? De textura, cor, espaço, detalhe, tudo isso era feito um carrossel com aqueles slides. E aí eu levava toda essa tralha. E hoje vai ser bem mais fácil se todo mundo pegar toda essa parte tecnológica que a gente tem até no celular, né? Aí a pessoa escolhe lá pelo celular e manda para você. Vai ser mais fácil. Então é isso, gente. Podemos tirar a imagem, então, daqui, Podemos, Liz? sim, podemos. E assim, nós já vamos aqui encerrar, na verdade, o programa, mas eu quero fazer duas observações antes. Primeiro, que a gente acha que ninguém está utilizando essa técnica, mas como nós vimos aqui mesmo, né, a Marisa dizendo que ela utiliza, ou seja, você deixou discípulos, é que você talvez não tenha conhecimento disso, né? Deixa eu ver aqui, a Bárbara faz uma observação, que trabalho incrível, acho uma pena que hoje todos queiram tudo no menor prazo possível e não tenham paciência para um projeto desenvolvido com mais maturidade, né? O Gétero, aqui nos escreve Gétero de Miranda, diz como é importante esse seu depoimento. O designer de interiores trabalha para o outro, mas nem sempre o outro sabe quem ele é. E você descortina isso de maneira perfeita. Muito boa observação, né? A Mirella Marcelli é um trabalho de autoconhecimento, não? Provavelmente você tem discípulos trabalhando por aí, né, Lisa? Eles precisam entrar em contato para vocês trocarem essas ideias, né? Olha só, alguém pergunta aqui, a Marta, ela pergunta, por gentileza, sugestão de cursos e bibliografia. Você pode dizer algum livro, ou se você tem, não sei se você conhece algum curso hoje em dia? Eu, na verdade, não dei nenhum curso agora, recentemente, porque eu parei de trabalhar, foi em 93. Então, dei 12 anos de aula na FAAP, mas não fiz nenhum curso fora a FAAP, assim. E me diz uma coisa, você pode indicar algum livro aqui para quem está assistindo? Um livro, não tenho agora aqui para mostrar para vocês. Tem 2 livros que falam, na verdade, que eu sempre colocava para os meus alunos lerem, que era muito importante, que era, na verdade, o que é a casa. Inclusive, tem um texto muito bonito, que foi de um aluno meu, que esse eu trago sempre comigo. Eu teria que passar para vocês, quem sabe eu possa colocar uma bibliografiazinha para vocês e você deixa disponível quando você fizer o seu
o seu YouTube, né? Eu posso colocar assim, eu farei nos próximos dias, ou amanhã talvez, nos próximos dias pode ser amanhã também, né? No meu Facebook, que é Ângela Villarrubia, eu vou fazer um post, né? Isso. Para fazer o link com essa entrevista no YouTube. Aí, então, eu aproveito e eu coloco essa bibliografia que a Liz vai passar para mim, tá bom? Por favor, entre no meu Facebook, Ângela Villarrubia, com 2 L's e 2 R's, né? Isso. Antes de terminar também, eu quero fazer uma outra observação, né? A Liz é super veterana, como estamos vendo aqui, né? Muita experiência, muitas coisas diferentes. E ela participou da fundação da ABD há 40 anos, né? Também quero lembrar que ela foi vice-presidente da ABD, né? E está hoje em dia aqui contando a sua experiência muito diferente para a gente. Liz, querida, muito obrigada por participar. Foi uma honra tê-la aqui conosco. A honra foi minha de estar com vocês, viu? Querida, muito obrigada. Obrigada, um beijo para todos. Beijo para todos, até o próximo Café com ABD. Até logo!